Fala pessoal, o professor Gleberson Riff. Estou passando aqui então para a gente começar hoje no componente de patologia radiológica. Então vai ser uma sequência de vídeos, aulas e atividades. Espero que gostem, acompanhem aí o nosso primeiro vídeo, a introdução do assunto de patologia radiológica. Muito importante, conto com a participação de todos. Valeu! Vamos lá pessoal, então a primeira aula de patologia radiológica, nossa primeira aula, então nossa aula número 1. Vamos começar com conceitos básicos. Então, patologia radiológica, patologia é a ciência que estuda os patos. Piada velha, mas só pra gente já começar. Nada disso, patologia vai estudar a doença. Primeira coisa que a gente tem que entender disso tudo é o processo adaptativo. Eu sempre bato aqui, tudo está interligado. Então, quando você entende a fisiologia que está por trás, tu vai entender a anatomia sempre. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender aqui é a homeostasia celular. O que é a homeostasia? É o estado onde esta célula ela está, entre aspas, normal. É o estado normal de uma célula, onde é que ela é capaz de responder às demandas. A homeostase, então, ela é relativa a cada organismo necessita realizar suas funções adequadamente o equilíbrio do corpo. Homeostase, palavra grega cujo significado já define que homeo, semelhante, estase, estabilidade. Então, a gente sempre procura essa estabilidade. Então a célula vai sempre procurar isso. Entretanto, vai acontecer algumas adaptações. O que é adaptação? É uma resposta estrutural e funcional daquela célula, causada por estresse. Então, quando acontece um estresse fisiológico excessivo, alguns estímulos patológicos, então essa célula vai responder. Atinge um estado novo, alterado, que permite a sua sobrevivência e funcionamento. Então pensa, a célula recebe um estresse e ela tá lá, ela vai acabar se adaptando para poder sobreviver. Então, isso, a questão pode ser aumento do seu tamanho, número, fenótipo, atividade metabólica, função, ocorre uma resposta ao seu meio. Então, sempre pensar que é uma resposta a um estresse, vai acontecer. Então, a gente começa com o primeiro ali, e a gente coloca essas duas pessoas aí, para quem não conhece, esse aqui é o Fernando Sardinha e a doutora Hitz, se eu não me engano. Seguinte, o que está acontecendo? O que eles têm de diferente de nós? Se tu olhar, olha o tamanho do braço, da figura. Olha o tamanho dos ombros da figura. O que está acontecendo aqui fisiologicamente ou patologicamente, entre aspas? Um processo adaptativo que chama-se hipertrofia. Hiper, guarda esse prefixo. Até vou mudar aqui a cor da caneta para a gente falar de outro tipo. Hipertrofia é aumento do tamanho. Então, aumento do tamanho dessa célula. Então, ele não tem células a mais, não tem músculo a mais, mas sim está aumentando o tamanho, resultante do tamanho do órgão. O órgão hipertrofado não possui novas células, porque se ele possuísse novas células, a gente, vamos dizer, terminaria o estímulo, ele continua. Então, sublinha isso aqui, não possui novas células. São a mesma quantidade de células, aumentando apenas o tamanho. Possui células maiores, sim. As células são capazes de fazer divisão, sofrer uma hiperplasia ou hipertrofia. Células que não se dividem aumentam o seu tamanho, isso causa uma hipertrofia. Aqui, a hipertrofia pode ser fisiológica, que a gente viu os dois casos lá, onde a pessoa foi lá e fez o exercício, fez bastante atividade física até aumentar o seu volume muscular. Ou patológica, de acordo com alguma doença, algum problema, tem como resultado aumentar o tamanho. Causa pelo aumento da demanda funcional, estímulo de hormônios, outros fatores de crescimento. O estímulo mais comum do músculo esquelético é o aumento da sua carga de trabalho. O que acontece lá? Aumentou a carga de trabalho, essa célula, para aguentar essa carga excessiva, aumentou o seu tamanho. Então, o exemplo aqui, hipertrofia cardíaca. Por uma patologia, esse paciente vai ter uma sobrecarga da hemodinâmica e aí ele vai ter um aumento do coração. O fisiculturismo, aumento da demanda. Então ele vai lá, aumenta a demanda, aquela célula vai começar a responder aquele estímulo e ela vai começar a ficar maior. Outro exemplo aqui, uma hipertrofia uterogravide, hipertrofia induzida por hormônio, estrogênio. A mulher, quando está grávida, ela vai
produzir um excesso de estrogênio para poder suportar, e o útero vai aumentar o seu tamanho. É uma hipertrofia, vamos dizer, causada por hormônio. Hipertrofia cardíaca, o que acontece? O que está aumentando é o tamanho dessas células. Se a gente olhar o coração, ele aumentou a sua parede. Por quê? Por uma diminuição aqui no fluxo, vamos dizer, nessa saída, uma estenose aórtica, esse sangue, para conseguir para todo o corpo, teve que aumentar a sua força. Então, aumento dessa demanda gerou aumento da sua parede, ó. Então, o coração está grande, hipertrofia cardíaca. A gente vai ver isso aqui no raio-x. Outra coisa interessante, acho que essa cor, deixa eu pegar uma cor mais clarinha para vocês verem aqui. Pode ser esse amarelo aqui, vamos ver. Aqui, quando tu faz quem é do raio-x, aqui vai sempre para a gente ver a questão se o coração está aumentado ou não, a gente vai fazer uma incidência chamada um PA, póstero anterior. E aí tu vai fazer essa medida do ângulo costofrênico aqui ao ângulo costofrênico. E eles fazem essa linha reta aqui. E aí tu vai ver se o coração está ocupando mais da metade desta linha, o coração está maior. Então, deixa eu fazer com outra cor aqui. Ó. O tamanho do coração referente ao tamanho dessa linha. Então, isso a gente vai considerar que o paciente tem uma cardiomegalia. O coração está grande. A hiperplasia, então, o aumento do número. Antes a gente estava falando do aumento do tamanho. Hiperplasia vai aumentar o número de células. Então, vai ter, em vez de uma célula, lá na hipertrofia tu tinha uma grande, agora tu vai ter aumentando o número de células. O aumento do número de células de um órgão ou tecido, resultante geralmente do aumento da sua massa, órgão ou tecido. A hiperplasia e a hipertrofia são processos diferentes, mas muitas vezes ocorrem juntos e sendo induzidos pelo mesmo estímulo. Ocorrem, então, na população celulares capazes de dividir, por ser fisiológica ou patológica, mesma coisa, sempre. Exemplo aqui, uma hiperplasia hormonal. Fisiológica vai ser lá no aumento da capacidade de tecido necessário. Exemplo, proliferação do epitélio glandular mamário feminino na puberdade. O que acontece? Na puberdade, induzida por hormônio, né? Aquela mama vai aumentar o seu tamanho, mas não vai diminuir depois. Ela continua, aumentou o número de célula. Então, quando aumenta o número, não vai regredir o número. Depois acontece os processos? Sim, mas não vai regredir, porque aconteceu uma hiperplasia. Hiperplasia, então anota, aumento do número de células. Ou uma hiperplasia compensatória, aumenta a capacidade do órgão tecido após uma lesão ou uma ressecção. Se tu pegar a parte do fígado e doar, essa parte foi doada, ele vai se proliferar, vai crescer e vai ocupar esse espaço. Por isso que é um órgão aí extremamente importante. Houve o quê? Uma hiperplasia. Células novas, aumentou seu tamanho, ele vai se dividindo e ocupou aquele espaço novamente. Hiperplasia patológica, causada por excesso de hormônio e fatores de crescimento. Exemplo, uma endometriose. Esse endométrio, lembra que ele cresce via hormônio? Se está desregulado esse hormonal, vamos dizer, ele vai acabar aumentando. Aumento da proliferação celular causada por ação coordenada de fatores de crescimentos e citosina, certos hormônios proliferam os efeitos, né, como a noradrenalina e a insulina. Uma hiperplasia endometrial. O endométrio acaba crescendo. Uma atrofia. Lembra o prefixo de negação, então está negando, não está crescendo. Então é uma redução do tamanho. Hipertrofia, contrário à atrofia. O órgão, então, está reduzindo, uma redução do tamanho, ou tecido resultante da diminuição do tamanho e número de célula. Então não é só tamanho, mas também muitas vezes número e número. Então é uma negação, está diminuindo o tamanho daquela célula, ela está diminuindo e também diminuindo o número
Então, tu bota o negação e bota um tracinho assim, ó. Negação, e lembrar que também diminui o número, nega número. Então, diminui o tamanho e número. Atrofia fisiológica comum durante o desenvolvimento normal. Atrofia do notoccórdio, do ducto trigloso durante o desenvolvimento fetal. Isso aqui é um exemplo bem teórico. Atrofia patológica, então, depende da causa básica. O que pode acontecer? Pode ser localizada ou generalizada. Então, o que está causando? Atrofia, a redução da carga de trabalho. Desuso. Essa atrofia eu sempre falo que é aquela atrofia de quem já quebrou o braço, sabe, quando fica parado e não mexe mais, aquele membro, e quando tu olha assim, tá lá ele minúsculo ou menor, ou então diminuiu. O osso fraturado imobilizado, repouso absoluto. Com desuso prolongado, os seus nucleares podem sofrer apoptose. Outro conceito importante. Até botar vermelho aqui. É outro conceito que é super importante, que é a apoptose. Apoptose, então, é a morte celular programada. Perda da inervação, atrofia de inervação, lesão nervosa, atrofia das fibras musculares, suprido do nervo ulnar. Então, se romper o nervo lá ulnar, aquele membro não vai ter comunicação nervosa. Então, se esse nervo aqui ele foi rompido, não tem comunicação, obviamente não vai ter, não vai ter estímulo, logo não tem vai ter uma atrofia patológica. Olha o exemplo da perninha aqui. Perda de inervação, o que acontece? Perda de músculo, uma atrofia. Então, ele está vendo o processo de atrofia. Diminuição do fluxo sanguíneo. Olha aí, outra coisa. Se aquelas células são supridas por fluxo sanguíneo, se acontece alguma doença oclusiva arterial, desenvolve lentamente. Então, se não está chegando... Deixa eu desenhar um vaso aqui, ó. Esse vaso está levando sangue para um órgão, para uma região. Se acontece uma ruptura, não vai chegar mais esse fluxo sanguíneo aqui. Então, não chega. Então, vai ter uma diminuição de suprimento. Se a célula se alimenta, vamos dizer, faz suas trocas gasosas, recebe nutrientes através desse fluxo sanguíneo, no momento que há uma ruptura, vai começar a dar problema. Então, uma atrofia cerebral senil causada por aterosclerose. Uma nutrição inadequada, desnutrição proteico-calórica. Lá falamos do marasmo, lá na aula de fisiologia. Quem está no YouTube vai procurar a aula de fisiologia número 3, que eu falo desse daí. Falo de marasmo. Uso do músculo esquelético como fonte. Então, se a pessoa está com uma nutrição tão inadequada que não está chegando nutrientes, ela vai pegar o quê? Aquele músculo que estava lá, bonitinho lá, tem aquele músculo e vai dizer, olha, tem uma fonte de energia aqui, vamos gastar essa fonte de energia. Perda da estimulação endócrina. Então, ocorrem tecidos que dependem de hormônios. Se o tecido ele é dependente de hormônio para a função metabólica, é normal. Então, uma atrofia endometrial, mamária, do epitélio vaginal pós-menopausa. Após menopausa, o que vai acontecer? Uma diminuição hormonal. Obviamente, tecidos que dependiam de hormônio, como o epitélio vaginal e a própria mama, né, que são hormônios dependentes, vão ter uma redução, vão responder a essa redução. Por pressão, então, uma compressão tecidual pode causar uma atrofia, alteração isquêmica causada pelo crescimento expansivo de um tumor benigno. Tumor benigno pode dar um dano? Sim. Se esse tumor está crescendo, está aumentando de tamanho, beleza. Ele está comprimindo algum nervo, algum tecido aqui, tipo um esôfago do paciente está aqui, ele está comprimindo, ele vai causar uma atrofia ou vai nos órgãos adjacentes. Marasmo. Olha aqui uma atrofia cerebral, você vai ver que aqui os giros e sucos estão bem bonitinhos e aqui eles estão diminuídos por própria demanda de sangue. Metaplasia. Lembra de metamorfose. Metamorfose, tá? Trocando, tá? Mudando. Tranquilo? Alteração reversível, qual o tipo celular é diferenciado. Opa, tá diferente. O que está acontecendo? Epitélio ou mesenquimal substituído por outro tipo celular. Quer dizer que aquela célula, se plasia vai ser célula. Aquela célula que tinha uma forma, ela está se transformando em outra.
Então a célula que era redondinha assim, agora ela é quadrada. Então ela está acontecendo isso aqui. Ela está se transformando. Metaplasia mais comum é a colunar escamosa, onde ocorre no trato respiratório por irritação crônica da fumaça de cigarro. Metaplasia escamosa do trato respiratório leva à perda dos sistemas de proteção contra infecções, secreção do muco e ação dos cílios no epitélio colunar. Então, o que acontece? A fumaça do cigarro lá dentro do pulmão vai irritando, vai trocando, e aquela célula vai responder com que tipo de foco, que adaptação? Ela vai se transformar. Então, aquela célula que era uma coisa, agora é outra para poder sobreviver. As influências predisposições metaplásicas podem ser a transformação maligna e se persistindo. Forma mais comum do trato respiratório, composta por células escamosas, surge na área metaplásica. Então, uma lesão metaplásica. Então, está aqui o epitélio, A metaplasia pode ser uma alteração do fenótipo, uma coluna diferenciada, em resultado de programação das células tronco, Então, vai acontecer uma lesão e ela vai trocar. Aqui, outro tipo de metaplasia. Até vou mudar de cor de caneta aqui de novo, Essa metaplasia é bem interessante, bem legal. O que acontece? O suco gástrico aqui tem um pH extremamente baixo. O pH do estômago é baixo. Vocês já fizeram assim. Quem já fez uma fisiologia sabe. E aí o que acontece? Esse pH vem cá, aqui é cárdia, Cárdia. E agora esse suco gástrico vem aqui e vai lá para o esôfago. E aí tu tem um chamado de pirose. O que é pirose? Azia. Então o cara apresenta azia. E aí começa a vir uma... Aqui o estômago ele comporta um pH ácido. Aqui não. Então começa a vir queimar. Começa a queimar. Essa célula aqui, para poder sobreviver, ela vai ter que mudar. Então, é uma metaplasia do tipo escamoso colunar. O epitélio escamoso do esôfago é substituído pelo epitélio colunar esôfago de Barré. O refluxo ácido gástrico, tumores surgem nessa necessidade. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, Vai acontecer, vai começar a entrar aqui, começa a ter uma lesão. A célula aqui começa a se diferenciar e acontece uma metaplasia. Beleza? Lesão ou morte celular. Então, a lesão celular ocorre quando as células são estressadas a um ponto de tornar-se incapazes de se adaptar. Até agora a gente falou de sempre de adaptação. Tá, e se essas células chegam até um ponto que ela não consegue sobreviver, não consegue se adaptar, ela vai morrer. Então, são expostas a agentes inerentes danosos e formam anomalias intrínsecas. Então, ela pode, sofrer um dano tão grande que ela não consegue mais sobreviver, não consegue mais, aguentar aquilo ali ou se transformar para suportar e ela vai morrer. Morte celular. O primeiro tipo de morte celular é por hipóxia. Hipo é pouco, óxia, oxigênio. Então, o que acontece? Hipo tem uma privação de oxigênio, redução respiratória oxidativa aeróbica, como uma importante lesão. Aí tu vai ter uma isquemia versus uma hipóxia. A isquemia, o que acontece? Isquemia é a perda do suprimento sanguíneo. Lembra que eu falei lá do sangue que estava chegando, aí tu tinha desenhado um vasinho, esse vaso estava lá, o sangue estava cá, tô ficando bom nisso aqui. E aí houve uma perda dessa estrutura, não está chegando mais o sangue aqui, e aqui tu vai ter pouco sangue chegando, e aí essa célula vai fazer um processo, ou pode, pensando no portal total, não chega mais sangue aqui. O que vai acontecer? Essa célula vai morrer. Uma cruzinha. Morreu. E aí? Morreu por isquemia. O suprimento sanguíneo que não chegou, então, uma compressão, obstrução ou rompimento vascular interrompe o fornecimento de O2 às células, então ela não está recebendo mais oxigênio. Ou pode ser uma oxidação inadequada, então uma insuficiência cardiorrespiratória, exemplo, tuberculose. Aí está lá no pulmão. Se eu desenhar um pulmãozinho aqui, está lá no pulmãozinho aqui, e aí a troca gasosa está prejudicada aqui, Então, ele tem pouco oxigênio. Tem pouco oxigênio, vai pouco oxigênio do sangue, e do sangue vai pouco oxigênio para o corpo do teu paciente. Então, perda da capacidade de transformar O2 no sangue. Exemplo, anemia falciforme. O que acontece? Quem tem anemia falciforme não chega O2 em quantidades adequadas para várias estruturas, e aí acontece uma hipóxia.
Aqui, por exemplo, um coágulo aqui, ó. Uma obstrução, não chegou sangue aqui. Ou uma própria tuberculose está diminuindo a captação de O2 aqui, obviamente vai ter o sangue mais pobre em oxigênio. Anemia falciforme, o que acontece? Ó, ela é em formato de foice. Então, o que acontece? Aqui uma hemácia e ela carrega 4O2. Já uma anemia falciforme, já uma hemácia falciforme, forma de foice, ó, hemácia falciforme, forma de foice, ela carrega apenas 2. Então, além de carregar menos, ela pode fazer o quê? Ela pode obstruir pequenos vasos. E aí, perde regiões ali, parte do corpo essa região vai ter além de ter uma diminuição do suco sanguíneo, vamos dizer, uma diminuição de O2, pode acontecer também uma isquemia de membros. Agentes infecciosos, então, traumatismos, extremos de temperatura, alteração brusca de pressão atmosférica, radiação e o choque elétrico. Torra mesmo. Agentes químicos. Até a glicose e o sal são hipertônicos. Lembra que a gente falava, geralmente eu falo lá a questão do soro fisiológico, 0,9%, do soro glicosado, 0,5%. Por quê? Porque ele está uma concentração osmótica, né? Venenos, arsenicos, cianeto, poluentes, ocupacionais, drogas ilícitas. Então, o que acontece? Tu tem uma perda ali e uma destruição de hemácia. Agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos e parasitas também. Reações imunológicas. Então, reação imune e defesa também pode causar lesão tecidual, artrite reumatoide. Então, é uma reação imuno que vai causar um dano no seu paciente. Defeito genético. Então, pode ser cromossômico, agentes físicos, então algum defeito no cromossomo. Desequilíbrios nutricionais. Então, causa uma lesão celular, deficiência proteica ou de vitamina. A subnutrição, a anorexia ou hipernutrição, obesidade ou aterosclerose. Escorbuto, então, uma ausência de vitamina C, leva a defeito da produção de colágeno, fibras demasiado esponjosas, sangramento e dificuldade de higienização. Escorbuto, eu sempre faço um C grande, faço um es, ó, es, e aí faz um C, corbuto, que é a ausência de vitamina C. Pega a dica comigo, que vai comigo, vai estar bem. Alterações, então, morfológicas celulares. Então, a célula rapidamente se torna não funcional. Então, quando essa célula não está mais funcional, o que ela acontece? Ela acaba tendo uma lesão reversível, com uma duração, evolui para uma lesão irreversível. E aí a gente tem a morte celular. Lesões bioquímicas, então, percebem que as visitas. O que acontece? Uma lesão aqui é uma tumefação celular. Primeira manifestação, a célula é incapaz de manter a homeostase iônica. Falha na bomba de íons da membrana. Menor avaliada nos órgãos, ali palidez, aumento do peso e turgor. Tumefação celular, então, também chamado de degeneração hidrópica ou vascular. E aí, uma alteração na célula. Os núcleos tumefatos. As alterações ali reversíveis, então, alteração da membrana plasmática, né? É uma alteração da membrana plasmática, bolhas, alteração da microbiologia, alteração da mitocôndria, né? Tumefação e densidade, dilatação do retículo endoplasmático, então da mielina, alterações nucleares. Mecanismo de lesão celular. Então, a resposta celular do estímulo nocivo depende da lesão e a duração. Então, vai depender do tipo, vai depender e da sua duração e gravidade. Consequência da lesão celular depende do tipo de estado de adaptabilidade, células lesadas, estado nutricional hormonal de células necessárias metabólicas. A lesão celular é resultante de diferentes mecanismos bioquímicos, agem de vários componentes celulares. As mitocôndrias, membranas, DNA celular, sistema síntese proteica, estímulos nocivos podem ser gerados múltiplos mecanismos interconectados de lesão celular. Assim, é difícil relacionar o tipo de lesão a uma única alteração bioquímica. A depressão de ATP, adenosina trifosfato. Eu sempre digo, o que tem que gravar aqui que é a moeda energética da célula. Então, quando acontece uma lesão que está relacionada à produção, isso vai causar uma falência dessa célula. Então, tem todo o caminho aqui, desde a bomba, alteração metabólica, falência da bomba, redução da síntese proteica, dobramento e vem causando essa lesão. O dano de uma mitocôndria, a mitocôndria pensa que ela é um gerador de energia. Ela é o gerador de energia, ela produz a energia para a célula. Então, ela vai gerar energia.
grava isso que vai se dar bem. É a fonte de energia. Pode ser danificada, então, e aí o que acontece? Se tu faz um dano na produção de energia, que tu condenou aquela célula à morte. Então, poro, transmissão, permeabilidade mitocondrial, falha na produção de ATP, isso vai dar um extravasamento de proteínas que induz a apoptose. Pode levar à morte celular. O influxo de perda de homeostase de cálcio, então o cálcio é mais um mediador importante na lesão celular. O acúmulo da mitocôndria leva à abertura do poro e transmissão da permeabilidade mitocondrial. Ativação da fosfolipase, hipotease e endonuclease. Introduz a apoptose, morte celular programada. O aumento dos radicais livres, então os radicais livres também, né, são derivados de oxigênio, estresse oxidativos, também vai dar o ponto de não retorno. Isso daqui é bem importante, né? Sempre tem que pensar se ela suporta uma atividade, ela suporta um estresse, mas quando chegar um dano que ela não tem como falar, não tem como corrigir, mas aquilo ali vai acontecer. Então, os defeitos da permeabilidade, danos na membrana mitocondrial, danos na membrana plasmática e danos na membrana lisossômica, isso pode chegar a um ponto de não retorno. Ponto de não retorno é aquela célula foi lesada, ela está morta. Ela não tem como aguentar mais. A incapacidade de reverter a disfunção mitocondrial, perda da fosforilação oxidativa e a geração de ATP são perturbações das estruturas da função da membrana. Então, chega um ponto que ela não consegue retornar mais a sua função e ela acaba morrendo. Doenças de acúmulo. O que é uma doença de acúmulo? Se a gente não consegue uma manifestação de transtornos metabólicos das células, o acúmulo intracelular normal de várias substâncias. Então, pode acumular de alguma forma. Categoria de substâncias armazenadas. Então, substância normal, água, lipídios, proteínas, carboidratos. Anormal é uma substância exógena, que é sais minerais, agentes infecciosos, endógenos, produção metabólico anormal. Acúmulos intracelulares do tipo, então, tu vai ter uma esteatose, uma doença de acúmulo de triglicerídeos. Falamos já isso lá em fisiologia. O que acontece? Se tem um acúmulo de triglicerídeos, isso vai ser uma esteatose, aumentando o acúmulo de glicerídeos lá. Sinônimo de geração de gordura. Acúmulo anormal de triglicerídeos dentro de uma célula parênquima no fígado, coração e músculo. Vai ser que são nas noções de desenvolvimento, a causada mais comum da esteatose hepática, então é o fígado gorduroso, acumula gordura no fígado. Isso são abusos de álcool, então doenças hepáticas não alcoólicas como diabetes, obesidade. Então, até às vezes medicamentos que podem causar isso aqui, um dano hepático. Outras causas tóxicas, então desnutrição proteica, diabetes médio, obesidade, aterosclerose, então a doença de acúmulo de colesterol lá dentro da parede arterial, né, na musculatura da parede arterial. Equimose, acúmulo de pigmento endógeno da hemosiderina. Vou mostrar depois uma imagem lá que vê bem direitinho. Hemosiderina é um exemplo de pigmento endógeno amarelado castanho dourado, que ele é derivado da hemoglobina, principal forma de armazenamento de ferro. Então, quando tem equimose, hemácia travasa, eles são fagocitados por uma macrófage. Degeneração da hemácia, fração M, né? Então primeiro biliverdina e depois bilirrubina e depois em hemosiderina. Aqui uma artéria normal, uma placa de ateroma, então uma doença de acúmulo, começou a acumular gordura aqui, pode ou romper esse trombo e causar dano ou fazer uma obstrução. Aqui a hemosiderina bonitinha, ela não. E a equimose, ó, vai vendo que ela tá mais arroxeada e ela vai mudando de cor, porque ela vai fazendo aqueles processos para degeneração. O acúmulo intracelular, então, um tipo de anormalidade, né? O acúmulo de substância endógena anormal, então, aqui, acúmulo de alfa-1 amitriptilina do fígado, deficiência. Tá, então, é uma doença de acúmulo causada por uma deficiência. Doença de Alzheimer é um exemplo de uma doença de acúmulo proteico, né? Proteínas beta-amiloide, são placas que vão se acumular. Então, o Alzheimer é uma doença de acúmulo dessas placas beta-amiloide e vai se acumular lá na substância nítrica. Ó, como é que tu vai ver? Um cérebro normal, num PET-CT, né? Então, no PET, então tá vendo isso aqui. A área quente a gente vai dizer que tem atividade, a área mais do lado escuro que não tem pouca atividade.
Então, um paciente normal, um paciente com Alzheimer, com a doença de Alzheimer. Olha que diferença, né? Tipos de acúmulos, então, normalidade. Então, a fenilcetonúria é uma doença de acúmulo de aminoácido. Então, erro inato no metabolismo, ausência da enzima fenilalanina hidroxilase, a incapacidade para metabolizar a fenilalanina, causando graves retorno mental e convulsão. Então, o que o paciente tem? Ele não pode comer nada que tenha vai acumular por uma ausência dessa enzima, ele vai ter uma doença. Então, é uma doença de acúmulo causada pela uma alteração genética da ausência dessa proteína no corpo. Acúmulos, então, tu vai ter a fenilcetonúria, né? Já falei dela ali, convulsões e retardos. Acúmulos, então, pode ter um acúmulo de carbono, pigmento endógeno, como encontramos na poeira e carvão. Antracose, pigmento de carvão causado escurecimento pulmonar, linfonodos, na região traqueal, a maioria das vezes assintomática. E pneumococitose trabalhador de carvão, então uma doença grave, onde o carvão induz uma proliferação de fibroelástica e tem uma enfisema, que é chamada de pulmão negro. E a tatuagem também é um acúmulo, né? Uma forma de pigmentação exógena, algo exógeno, que vão ter pelos macrófagos dérmicos fagocitam o pigmento inoculado. Não desencadeiam uma resposta inflamatória. Então, é uma doença, também não vai dizer que não, mas é um acúmulo da própria tinta ali na célula. Olha a lesão aqui, bem bonitona aqui, e aqui, uma doença de acúmulo. Calcificação distrófica nas áreas de necrose, né, coagulação caseosa e liquefação. Então, os locos enzimáticos de gordura podem ser um sinal de alerta de disfunção celular prévia em níveis sérios. Então, uma necrose caseosa vai ter um pulmão normal aqui e uma área de necrose. Ela está calcificando. Calcificação metastática, então, ocorre para o tecido normal já uma hipercalemia, né? Um aumento da secreção de PTH, reabsorção endógena, então uma destruição do osso por tumores, uma distúrbio de vitamina D. Insuficiência renal retém o potássio, levando a hiperparatireoidismo secundário. Então, ele vai ter uma calcificação, aqui na foice do cérebro, aqui, dura mater direitinho, aqui na foice, e tu está vendo um acúmulo, uma calcificação. Envelhecimento celular, então, o que acontece? No envelhecimento celular, a função e viabilidade da célula é um processo regulado no número limitado de genes. Então, uma célula ela tem um número limitado e ela vai acabar indo fazer a sua apoptose, que é a morte programada. Diminuição da replicação após o número limitado de divisões, as células entram numa senescência de não divisão, encurtamento dos telômeros, né, cada divisão celular, acúmulo de lesões genéticas, metabolismo, né, reativos, oxigênio causam uma lesão oxidativa, aumento do envelhecimento. Radicais livres têm efeitos danosos, então lá o DNA. E aí chegamos numa parte bem importante, que é a morte celular. A morte celular vai ter dois tipos, desenvolvimento da homeostase, né? O organismo depende balanceado de vida e morte. Então tem que ter uma sobrevida, mas essa célula tem que ter um tempo programado. O primeiro tipo de morte celular é a apoptose. É um processo de morte celular programada, responsável pela remoção das células e tecidos dispensáveis, impedindo a proliferação de células lesadas. O que acontece? A gente pode ter lesões no DNA e aí essa célula ela tem uma programação que com o tempo ela vai acabar, vamos dizer, morrendo e deixando as células novas. Isso para quê? Para preservar o DNA, comprometer o funcionamento ou homeostase do organismo. Entretanto, essa é então a morte celular programada. A apoptose. A apoptose quer dizer queda das folhas. Então pensa assim, as folhas elas vão cair naturalmente lá no outono, quando vamos dizer, vai acontecer. Agora, pensa, necrose é o termo morfológico que descreve uma série de alteração acompanhada por uma morte celular. Lembra que a gente falou que a célula pode ser estressada? Se chegar a um ponto que ela não tem retorno, pensa, uma queimadura elétrica, torrou, morreu aquela célula. Ação degradativa nas células lesadas letalmente. Então, houve uma lesão naquela célula que ela não consegue mais reverter e ela vai morrer de alguma forma. Então, aqui é uma necrose, ó. Tá vendo que os dedinhos estão pretinhos? Aqui não tem mais volta. Morreu. Esses dedos aqui não tem mais dano. Então, após um dano acentuado, extravasamento das enzimas lisossômicas, lá, quebrou. Digestão da célula, escape do conteúdo celular. Então, a célula perdeu, pensando na célula aqui,
ela perdeu o seu líquido, ela rompeu essa membrana. Essa membrana foi rompida, então ela extravasou o líquido para cá. Não tem mais o que fazer. Sempre um processo patológico. Então, necrose, ela é patológica. Necrose por danos intensos, severos causados pelo lesão celular. Necrose morfológica vai acontecer o quê? Um inchaço, uma perda do compartimento citoplasma, dilatação, tem todo um processo. Necrose de coagulação, então ela preserva a arquitetura. Em termos de coagulação, ela vai preservar, ela mantém o formato, mas essa área aqui ela está morta. Base nos tecidos ali. A lesão desnatura as proteínas enzimas, bloqueando a proteolitase. A necrose, então, de coagulação é uma isquemia, né? Obstrução do vaso que leva a oncose, a necrose, exceto no cérebro. No cérebro vai ser uma liquefação. A área localizada na necrose de coagulação é chamada de infarto. Lembra que a gente falou que se essa região não recebe mais suprimento, essa aqui vai acabar morrendo. Então, a gente diz que o paciente teve um infarto. Necrose liquefativa, né, ocorre de digestão das células mortas, ao contrário da necrose de coagulação. Lá, a necrose de coagulação, ela mantém a arquitetura. É importante manter a arquitetura, especialmente aqui no coração, né? Já que ela vai ter uma necrose de liquefação, ao contrário da necrose. Você se transforma em uma massa viscosa com infecção. Então, o pus, material necrótico amarelado, cremoso, leucócitos mortos. Hipóxia do sistema nervoso central vai ser uma necrose liquefativa. No sistema nervoso central vai ser uma necrose liquefativa. No sistema, no coração vai ser uma necrose de coagulação. Tá ali, ó. Essa área ficou liquefeita. Necrose gaseosa, então lembra queijo, né? Pulmonar. Encontra-se na tuberculose. Rompimentos reaçomórficos, deixando uma bolha inflamatória nítida, um granuloma, que a gente vê lá no raio-x. Necrose gangrenosa, né? Não é um tipo padrão de morte celular, mas sim um termo na prática clínica. O termo aplicado a um membro onde ocorreu uma interrupção do suprimento sanguíneo e essa necrose geralmente de coagulação. Lembrando que liquefativo é só no cérebro, o restante tudo é de coagulação. E aí vai a gangrenosa úmida quando sobrepõe uma infecção bacteriana. Então não só teve uma morte celular aqui isquêmica, mas também tem uma bacteriana. Então tem esse pezinho bonitinho aqui, essa área tá contaminada. Necrose gordurosa, então não é um padrão, né, específico de necrose, mas então lá no paciente com pancreatite aguda vai ser uma áreas focais denunciando gordurosa, resultante da liberação de lipase. E aí vai ter uma gordura. A apoptose. Apoptose, então, vai por John Foxton, 1972, definiu a morte celular programada. Apoptose, lembra de programada. Programada. Apoptose. Outra a gente começava com necrose. Apoptose. Então, deixa eu até mudar a cor aqui. Tu vai sublinhar, vai pintar o P, porque a palavra é programada. Diferente da necrose morfológica, né? O grego, né? Então vai ser queda das folhas. Palavra bonitinha, queda das folhas. Vai acontecer. É uma forma de morte celular destinada a eliminar células e hospedeiros indesejáveis através da ativação de uma série programada de eventos. Então, essa célula ela tem uma programação e ela vai morrer daqui a tanto tempo, tantos ciclos ela vai mudar. O hemácia, 120 dias, ela vai morrer, ela vai entrar numa morte celular, para evitar danos e preservar o DNA. A apoptose, então, na embriogênese, mecanismo de homeostase, manter a população celular, né? Com mecanismo de defesa das reações imunológicas, então, quando houver um dano no DNA, então, foi reversível, e no envelhecimento. A apoptose morfológica, então, retração, volume diminuído, perinocitose, condensação cromática, e tem toda uma série de eventos que vão acontecer para essa célula morrer. Por isso que a palavra é programada. Doenças neurológicas, então, degenerativa pelos grupos de neurônios, aumento da apoptose, então células normais, doença como a Hodgkin e o próprio Parkinson, que é uma doença orgânica do Parkinson. Aumento da apoptose, neurônios presentes em substâncias negras cerebral, impulso nervoso utilizando um neurotransmissor, então uma dopamina,
diminuição através da prejudica o controle motor, inerância no movimento. Então, a pessoa tem uma dificuldade de começar o movimento. Está lá na substância nigra. Então, é uma apoptose. Essa substância aqui, ela começa a morrer e dá problema. Como definir, então, a morte celular? Nós atualmente entendemos que a morte celular é como um processo fundamental regulado por múltiplos e interconectados vias sinuantes. Morte celular programada, contexto fisiológico independente da modalidade. Exemplo, período embrionário, pós-embrionário e homeostase tecidual. Morte regulada, nos casos programada ou não, cuja iniciação e execução imediata por intrínseca maquinaria molecular, podendo ser iniciada farmacologicamente ou genética. E acidental, nos casos celular deflagra a exposição intensa de agentes ambientais, físicos ou químicos que não podem ser inibidos, manipulados geneticamente ou farmacologicamente, exibindo características morfológicas e necróticas. Isso aí, pessoal. Vou indo e quando voltar estarei de volta. Até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.